sejam bem-vindos. Só para esclarecer, assim, a gente tem, esse projeto faz parte do Fomento, 37º Fomento, a Companhia Digital. A gente está fazendo a historiografia do Estado brasileiro sobre a ótica do Jorge de Andrade, não? Então, estamos estudando principalmente as obras da Mata, Árvore e o Relógio, e a ideia nossa é a montagem do Pedreira das Almas para final de setembro, início de outubro. A gente acabou de fazer um ciclo de leituras que a gente deu no Sumidouro, Confrarias, Veia da Salvação, e a gente já vem de um processo também online do estudo da obra do Jorge, do Pedreira, no período que a gente estava na pandemia, né? A gente pode fazer disso um bate-papo, assim, vocês irem interrompendo e falando. Eu pensei em fazer uma apresentação um pouco geral dessa ideia de teatro épico, o que significa, as dificuldades do debate, os sentidos que essa expressão tem. Uma expressão que se usa muito e muita gente usa em sentidos diferentes. A primeira coisa quando você fala de teatro épico, você já pensa no nome do Brecht. Como se o Brecht fosse o pai do teatro épico, que na verdade, ainda que seja a pessoa de teatro que mais pensou sobre isso, conceituou. Quando você fala de teatro épico, você vê que a palavra supõe uma espécie de qualidade que pode ser substantiva ou adjetiva sobre a ideia de teatro. Ou seja, é um conceito reativo do teatro épico. Ele está reagindo a quê? A ideia de um teatro dramático. A palavra épico quer dizer narrativo, né? Poemas épicos. Toda civilização, todo povo antigo faz épica, narra. A poesia narrativa que está lá no Homero, no Exíodo, no Gilgamesh, nos griots da África, é poesia épica. Esse meu teatro, esse que eu estou querendo, ele usa, assim, não aristotélico, não é preciso falar em aristotelismo ou não nesse caso. Mas o que é preciso é dizer o seguinte: seja o que for esse teatro, ele não acontece dentro do palco, ele acontece numa estranheza em relação à nossa expectativa de drama. Essa estrutura está dentro da tragédia inverso, mas já tem individuação ali. Na era burguesa, o que acontece? A burguesia quer fazer a história, a tragicidade da vida da família. A família é o lugar da tragédia também. Então os dramas começam a tratar só de tema familiar. Situações de família, crises de família, conflitos de gerações, que até hoje é o dominante em representação. Então o drama, historicamente, começa a virar assim uma tendência dominante. Espaços fechados, temas de família, conflitos de gerações, desejo, afeto como tema central, sentimentalismo. Então veja, numa simplificação rápida, para não ficar dando aula aqui demais, seria o seguinte: é quando a forma da tragédia vai se privatizando e se sentimentalizando. Esse é um dos vetores do drama. Ou quando a forma da comédia, que já tratava de famílias, também se sentimentaliza. Qual vai ser a ágora do mundo burguês? A casa. A casa, mas é mais do que a casa. Família. Não, a família são os habitantes. A sala de jantar. A sala de estar, é onde você recebe. Sala de jantar é um lugar íntimo, que a família janta. É a sala de estar. É muito sutil. Essa busca do pensamento não é nada para quem está vendo. E isso é representado. Para quem está vendo não é absolutamente nada. Sim. Até, a gente está agora nessa questão da concretude, né? E a gente fala, que o tempo fala para isso. A gente vai fazer um exercício agora na árvore lá. Vai lá, abraça a árvore. Isso é muito louco, por exemplo, você que estava fazendo, né? Vocês fizeram lá, mostraram. Aí eu pedi para fazer, vocês foram repetir a marca. Vocês repetiram a segunda vez, você se amarrou igualzinho. A Nicole fez o movimento, a Jennifer chegou no ponto. Vocês já tinham montado a cena. Quando eu pedi para vocês repetirem, vocês não foram experimentar. Mas experimentar não é ficar de cabeça para baixo. Sim, não, sim. Às vezes a pessoa acha que experimentar é ficar de cabeça para baixo na árvore.
Como é que você lida? Não, mas só vocês entenderam? Vocês Você repetiram? abre a árvore, você abraça a árvore, você acaricia a árvore, você aperta a árvore. Qualidade de movimento. A qualidade do que você se relaciona com aquilo é completamente diferente e não é para quem está vendo. Como é que você constrói uma partitura que o público não vai ver? Esse é o trabalho do ator. Nós temos um teatro que aprendeu a se demonstrar para os outros. A coisa que mais me irrita é quando um ator pergunta: está passando isso? Você não é passadeira, você não é diarista. Você não está passando nada. Não tem que passar nada. Você tem que criar alguma coisa que eu não entenda o que é como espectador e fica assim: o que está acontecendo com essa pessoa? Porque você criou algum invisível para você. Né? Tem coisas que nem o diretor deve saber, nem seu parceiro de cena deve saber. É um invisível. Você não pode abrir isso. Mas a plateia está entendendo, a plateia está curiosa para ver o que está acontecendo. Expectativa. Eu não sei o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Quer dizer, se não houver dois personagens que pensam de modo diferente nas peças dele, não é o Jorge Andrade, não é? Movente de encontros e desencontros, não é? Mas a memória pessoal não é tudo na obra do Jorge Andrade. Há também a memória familiar, não é? A qual o Jorge chegou com o casamento. Ele define a memória familiar da seguinte forma: a memória familiar tem uma realidade ampla, não se referindo a pessoas classificadas em registros civis ou religiosos, mas a tudo o que se conheceu e se compreendeu. São pessoas, paisagens, conflitos, objetos, situações, tudo passa a pertencer ao mundo recriado dentro de nós. Memória familiar pessoal só interessa na medida em que deixa de ser nossa para ser de todo mundo. A arte consiste em descobrir o pessoal, que é a memória do coletivo. Né? Então é claro. Uma conversa há 2 semanas com o Sérgio de Carvalho, que ele colocou isso como base, né, do pensamento épico mesmo. Só que a escrita dele não está ali. Né? Nós podemos, é por isso que eu estou te perguntando, porque dentro da dramaturgia teatral você tem 2 componentes. Né? Uma coisa é a pessoa que escreve, e isso já é o precedente do teatro, porque a dramaturgia já precede a encenação. Né? Ela nasce para ser encenada. Então uma pessoa faz uma parte e a outra apresenta. Então acho que a minha pergunta tem a ver com quando você diz sobre a forma está na peça escrita ou na peça encenada? Algumas peças são dramáticas e outras são épicas. Não sei se eu estou certo nisso. Sim, porque uma peça como As Confrarias, por exemplo, é uma peça muito mais épica do que dramática. O Rasta Atrás, o Sumidoso, essas peças... Os Ossos do Barão é completamente dramático. Exato. Tem unidade de tempo, espaço, ação. Porque você... Então ele tem essas 2 experiências na escrita dele, esquece a encenação. De mãe. Me parecia isso, que era um imobilismo, né, de ficar discutindo as coisas e não resolver, até que então eu acho que ele está ali, como a Marta ali, acho que encarna um pouco nele, né, de tirar, se ele conseguir convencer uma pessoa, é um começo. Que é isso, mas é o momento deles. Então é por isso que eu acho que tem a Marta, tem o Gabriel, tem esses líderes que vão, ainda que a Marta seja uma líder popular, né, que assumem a liderança, a vanguarda, enfim, né? De tentar alavancar. De tentar alavancar o povo, ainda que a gente não tenha talvez a peça do povo. Então, assim, o teatro, o que era patrocinado pelo governo, ainda estava muito ligado àquele outro teatro, as pessoas, era Paulo Magalhães, que estava lá, era o pessoal desse outro teatro. Mas a companhia, por exemplo, também está começando a se modernizar. E uma prova disso, modernizar nesse sentido desse teatro que estava sendo proposto a partir, né, comediantes do TBC, ter encenado as peças do Jorge Andrade. Né? Então você vê, quem abraça esse projeto, o Estado começa a abraçar um pouco esse projeto também. Né? Então, eu acho que um pouco pensar que o Jorge escreve para ele, né? Chega uma hora que ele diz assim, não vou escrever porque ninguém vai encenar uma peça como As Confrarias, que tem, sei lá, 35 figurantes. Né? Quem que vai pagar um negócio dele? Não vou escrever. Aí ele daí a pouco, não, eu vou escrever. Eu vou escrever porque eu quero deixar o meu testemunho.
eu quero deixar registrado o que eu penso sobre o mundo, sobre o Brasil, e eu vou deixar isso escrito. Se encenarem, tudo bem. Então tem duas dimensões, ele não está escrevendo para ser encenado apenas. Pensando no público, eu acho que é Entendeu? isso. Ele tá, porque ele precisa fazer isso, ele tem que entender, ele quer entender o Brasil, ele quer entender quem ele é dentro de toda essa história, né? Que forças estão ali, né? Para a gente voltar à questão dessas forças sociais, mais do que políticas, né? Dessas forças sociais que estão em jogo, e ele vai deixar, assim como Sérgio Buarque de Holanda deu a visão do paraíso ou não, como, né, o Gilberto Freire, como Caio Prado, esses pensadores. Eu vou pôr aqui o Darcy Ribeiro também, que é uma pessoa que eu acho maravilhosa. Sensacional, que tenta entender o Brasil, né? Então, assim, é pouca coisa. Eu me aposentei e eu acho que eu vou ter tempo de ficar fazendo isso até o resto da minha vida. Mais ou menos. Né? Entendeu? A gente sempre faz uma foto aqui final, que a gente junta o grupo inteiro. Podemos? Aqui? Claro, prazer.